Paz e luz, meus amigos, muita paz, muita luz na sua vida. Paz e luz. Pois bem, o Apocalipse será fruto do próprio homem. Quando eu olho para o livro de Apocalipse, eu vejo aquelas grandes catástrofes como leis que foram atingidas e respondem com catástrofes. Pois bem, o mundo está atônito com as novas armas que o ser humano faz e fez. Desde 1970, tanto os Estados Unidos como a Rússia, tem no Canadá, tem na China, armas potentíssimas, chamado arpas. As armas chamadas arpas, elas foram denunciadas por um dos coronéis americanos, que resolveu falar que a harpa era uma máquina não somente para estudar o tempo, mas para manipular. E que vem manipulando o tempo desde 1970. Talvez o nosso medo maior não seja os Estados Unidos. A Rússia oferece muito perigo, e a China também, que nós não conhecemos as reações deles. Esta arma, chamada harpa, ela tem capacidades de provocar terremotos, maremotos, vendavais, atacar através de relâmpagos, e o pior, tem a capacidade de enlouquecer pessoas, fazer pessoas comuns virarem zumbis. E ela já foi usada na Guerra do Vietnã, onde tropas inteiras foram encontradas urinadas, defecadas e loucos, sem motivo aparente algum, um gás, alguma coisa. Essas armas, que foram desenvolvidas também por Hitler, e depois por Nikola Tesla, em 1940 mais ou menos, ela chegava ao limiar de tirar uma água de dentro do copo sem que a água se espalhe. É o poder das ondas magnéticas. Nikola Tesla gravou um vídeo aonde ele conseguia quebrar um pedaço de madeira sem nenhum toque, e fazia levitar esse pedaço de madeira e quebrar no ar. E também um copo d'água, um copo de água, ou seja, água dentro de um copo de plástico, a água subia de dentro do copo. Primeiro o copo subia com água e tudo. Depois o copo ficava e a água subia, independente do copo. Chegamos ao limiar da sabedoria dos anjos, já que Nikola Tesla dizia antes de morrer que aprendeu essas armas com os extraterrestres, ou seja, com os anjos. E Hitler, ele tinha contato com extraterrestre, com os anjos maus, né, bons, sei lá. Sabe-se que essa tecnologia, primeiramente, começou entre os anjos, e tem muito mais do que nós imaginamos. Então, essa seca em São Paulo, seca do Nordeste, principalmente nos anos 70, né, pode ter sido provocada justamente pelo harpa. Porque quando ele aquece a ionosfera e para de chover num lugar, o outro lugar reage, às vezes até sem querer. Então esta arma, ela é poderosíssima. Não é à toa que tem gente aí desmontando as ogivas nucleares, dizendo que guerra nuclear é coisa de brutões. Claro, porque eles têm armas maiores. Armas que fazem pessoas derreter, armas que fazem pessoas virarem zumbis, fazem o cérebro da pessoa explodir dentro da cabeça. São armas terríveis. Daí veio a compreensão no meu coração, o porquê de Deus ter provocado a Torre de Babel. Ele mesmo falou, Deus disse assim: o homem é de uma só língua e está num só lugar. Então nada que ele quiser fazer vai impedir, ele vai fazer. Então vamos descer e confundir os homens para que eles se espalhem sobre a terra. Então o que aconteceu foi, Deus teve que dividir as línguas
e espalhar os homens para manter esse homem um pouco de tempo sem tecnologia, porque nós temos a nossa natureza pecaminosa e a nossa natureza, ela é suicida. Pois bem, sendo assim, acredito eu que todo cristão, você que está me assistindo, deve pesquisar sobre armas eletromagnéticas. Elas aparecem em alguns filmes, como o filme do Incrível Hulk, o novo, né? Onde eles jogam uma arma em cima dele e a carne dele treme. Nikola Tesla é o grande gênio do eletromagnetismo. Ninguém sabe o que foi que ele inventou tão forte que fazia aquela madeira se quebrar no ar e fazia a água flutuar no ar. Armas antigravitacionais existem desde 1945. Projeto Filadélfia, você deve ver no YouTube, Projeto Filadélfia, que é uma imitação do que Hitler fez. Einstein, que carregou todo o conhecimento de Hitler, que aquele conhecimento não era dele, era dos cientistas de Hitler, como Werner, que depois passou a ser o chefe da NASA. Então todos os cientistas de Hitler, todos, de 100 cientistas de Hitler, 70 foram para os Estados Unidos e 30 foram para a Rússia. Não se engane com números, porque esses 30 podem saber mais do que os 70, né? E aquele buraco de minhoca, a teoria da relatividade, isso tudo era teoria de Hitler, de Werner e dos cientistas malucos dele, que tinham contato com anjos, tinham uma religião chamada Vril, tinha contatos com seres de outros lugares, com outras tecnologias. Pois bem, aparentemente existe uma paz e uma tranquilidade entre os homens, mas nos bastidores existem, enquanto você está pensando se casar, viver sua vida, constituir família, tem homens pensando em dominar o mundo. Como dominar o mundo? Bem, isso aí sempre houve, né? O que é dominar, domine. Mas o que eu quero dizer, a moral deste vídeo é: o apocalipse será provocado pelo próprio homem. É uma junção de fatores, entre eles o caráter negativo e energético do homem, junto com a tecnologia que ele está mexendo, que não sabe mais ou menos o que é que ele está mexendo. Preste bem atenção. Para nós acabarmos com a vida do nosso planeta, basta, de uma forma ou de outra, cancelarmos a gravidade. Se nós cancelarmos a gravidade, então todo o ar que está ao redor do planeta, ele irá embora. Se nós de alguma maneira conseguirmos atingir a energia que existe no centro da Terra, que mantém o peso, mantém o ar, mantém os gases, então esse planeta, em questão de horas, se tornará um planeta fantasma. Então não estamos tão longe do apocalipse assim. E o princípio dele será o próprio homem. Preste bem atenção no que eu estou falando. Deus não tem prazer de destruir homens, crianças. Algumas pessoas ficam pensando Deus lá no céu, os homens se lascando aqui na terra, e Deus dizendo: morram seus vermes, morram pecadores, né? Eu não vejo desse jeito. Eu vejo que, de alguma forma, se veio algo de Deus, foi o homem que provocou, e ele, como juiz, teve que sentenciar. E muitos daquele, caiu uma estrela não sei aonde, caiu um planeta não sei o que, a água se tornou em sangue. São os homens mexendo com as máquinas que nós acabamos de descobrir, chamado máquinas eletromagnéticas, coisas gigantescas. Só nos Estados Unidos, no Canadá, nós temos 10 quilômetros de antena. Cada antena tem mais força do que 50 antenas da do Papa, que é a antena de AM mais forte, né, de ondas curtas. E eles conseguem aquecer a ionosfera, provocando com isso bolsões de ar quente, impedindo que a chuva e tempestades vão para tal lugar, se desviem para tal lugar. Então eles estão manobrando o tempo. Pois bem, nós que somos brasileiros podemos desconfiar que de uma forma estamos sendo atacados. Aqui em Alagoas, há uns 2 anos atrás, houve uma tsunami no rio, o que nunca houve.
De repente lá no pé da montanha caiu toda a chuva. E essa chuva veio e arrastou 4 ou 5 cidades. Estamos tendo uma seca terrível, né, em São Paulo, que nunca se viu. Seca em São Paulo. E desde 1970 temos seca aqui no Nordeste, uma atrás da outra. Tem lugar aqui no Nordeste que não chove há muitos anos. Que é tão seco, que quando você está nesse lugar você fica triste porque não tem cor. Não existe a cor verde que eu estou vendo aqui no bosque. E é só cor marrom de planta seca. Lugares onde eram abundantes de água, não tem mais água. Ah, isso é desertificação. Será? Ou será nós mexendo nos botãozinhos da harpa? Quando nós começarmos a ter guerras eletromagnéticas, não temos nem como nos defender, porque se eles colocarem a sua máquina em cima de uma cidade como Campina Grande, que é uma cidade de 400 mil habitantes, ele enlouquece todo mundo. Os caras começam a ficar nervosos e enlouquecem. Você já parou para pensar numa arma dessa forma? Nos Estados Unidos já houve uma cidade que eles precisaram destruir, porque todo mundo da cidade enlouqueceu de uma vez só. Aí vieram com a desculpa esfarrapada dizendo que foi veneno que caiu no leite. Mas nem todo mundo toma leite. Como todo mundo ficou louco? Tem muita coisa estranha no ar. Bem, os Estados Unidos tem que ter o ARPA. Por quê? A Rússia tem. Se os Estados Unidos não tiver, está em desvantagem. E a China tem, porque a Rússia tem e ele está de olho. E outros países têm também, só que não divulgam. Preste bem atenção. Aquela onda de paz e amor, vamos desmontar as bombinhas atômicasinhas. Vamos lá, meus amiguinhos. Tudo uma farsa. Estamos armados até os dentes. Só que desta vez não são com armas atômicas, explosão, matando todo mundo, mas com armas eletromagnéticas que podem provocar terremotos terríveis, enchentes terríveis, chuvas torrencial, raios, derrubar aviões e manipular a mente humana, o que é mais grave. Sobre manipular a mente humana, isso existe desde a gnóstica, né, de Salomão, né, a goética. Então as mensagens subliminares existem desde aquela época, talvez até antes, apenas Salomão utilizava para controlar os espíritos humanos. Mas hoje temos ondas eletromagnéticas, que como aquele apito de cachorro, ninguém escuta, porém altera-se a função cerebral, altera o batimento cardíaco, o pensamento, dá depressão, tira a depressão, dá ansiedade. Os homens estão armados até os dentes. E se porventura há um dia que demore muito, porque tem gente que fica torcendo para o apocalipse ser logo, né? Mas só que ele esquece que tem a mãe dele, tem os filhos, tomara que demore muito, muito. Mas pode ter certeza de escrever o que esse pastor está falando. O apocalipse será provocado pelo próprio homem. Deus não tem prazer de ver o homem se lascar, porque foi Deus que fez. Qual pai tem o prazer de ver o filho se acabando, morrendo, os netos? Não. Deus não tem esse prazer. E a Torre de Babel existiu justamente para evitar, e Deus usou a legalidade das novas gerações que mereciam nascer, que têm o direito de nascer, que se os homens tivessem evoluído há cerca de 6.000 anos atrás, nós não já existiríamos, porque teríamos nos destruído, né? Quando o homem descobriu a espada, os noruegueses, né, descobriu a espada, os alemães, então aquelas tribos que descobriram a espada conquistaram, mataram, estupraram, né, saíram matando todo mundo. Depois a China descobriu a pólvora e o imperador Qin saiu matando e fez a muralha da China com os ossos das cabeças dos seus inimigos. Então, uma coisa tão simples, ele inventou a espingarda, inventou o canhão, a pólvora, que é chinesa, e daí espalhou-se o mal pelo mundo. Imagina essas armas. Imagina uma arma que você aponta para uma pessoa,
aperta e a pessoa se desmonta. Parece aqueles filmes, né, de extraterrestre, que o cara dá um tiro no extraterrestre, né, o extraterrestre caiu no chão, aí vira uma fumaça. Não estamos muito distantes disso aí. Sobre armas estranhas, temos já em mãos a humanidade a arma antigravitacional, desde Hitler e Nikola Tesla. Tanto Nikola Tesla criou a arma antigravitacional, como Hitler também, chamado Sino de Hitler. Depois eles tentaram fazer o projeto Filadélfia, onde eles conseguiram fazer desaparecer um navio por 15 minutos. E quando o navio apareceu, a população dos abestalhados que aceitaram, tiveram que ir, né, nesse navio, estava fundida ao metal do navio. A cabo estava a metade da cabeça estava dentro da chapa de ferro do navio. Então é algo extremamente importante. Portais, preste atenção, você que acredita no poder de Deus, na revelação de Cristo. Os homens estão tentando abrir portais. Hitler tentou abrir portais. Portais para trazer seres de outra dimensão. Existem demônios que não estão no mundo. A terça parte dos anjos de Lúcifer não caberia nesse planeta Terra. Os anjos também ocupam espaço. O anjo não é somente um espírito, ele tem um corpo glorificado, então ele ocupa espaço. E Hitler tentou abrir esse portal muitas vezes. E uma das tentativas que todo mundo viu na televisão foi essa partícula Deus aí, nesse país aí baixo, né? Nos Países Baixos, que eles tentaram cavar um túnel enorme e iriam passar uma onda eletromagnética para um lado, outra onda eletromagnética para outra, e eles iam acelerar, o acelerador de partículas, acelerar, e depois iam emendar essas ondas, como foi no projeto Filadélfia, né? O projeto Filadélfia, de um lado do navio, tinha um aceleramento de partículas, do outro, tinha o outro para o outro lado. Aí eles foram aproximando, quando bateu as duas partículas, houve um clarão e o navio desapareceu. Então é isso que eles queriam. A Rússia mandou eles pararem. E eles tiveram que parar. A Rússia sabe o que eles iam fazer. A maioria da população, ela não está nem aí para isso aí. E de fato vamos viver nossa vida enquanto podemos, né? Mas devemos estar bem informados do que está acontecendo ao nosso redor. E que essa Pax que existe é uma Pax falsa. E que o mundo corre sérios riscos. E que Deus não é culpado dessas catástrofes. Eu sei que a Terra está envelhecendo. E a Bíblia diz que a Terra é como uma roupa. Ela está envelhecendo e um dia ela vai enfraquecer. Mas a pobrezinha da Terra, da Mãe Terra, Pachamama, ela está envelhecendo e ainda tem uns caras dando choque na poupança dela, no pescoço dela. Essas armas eletromagnéticas, essas explosões atômicas no oceano, nós estamos nos destruindo. Nós, a humanidade. A humanidade está se destruindo. Um com medo do outro destruir ele, se armam. Até que alguém dê o primeiro tiro. E então, raios do céu e terremotos inexplicáveis correrão o planeta Terra, baseado nas suas maquininhas, né, feitas com ondas eletromagnéticas. Mas eu conheço uma máquina de onda eletromagnética, é o meu micro-ondas. Sim, é a mesma coisa, só que muitas vezes aperfeiçoada. É como se fosse um micro-ondas voltado para o céu. Eles vão aquecendo a atmosfera aonde eles querem aquecer. Só que esse aquecimento queima gás ozônio, gases, e pode, por acidente, abrir um buraco, porque temos um campo eletromagnético que impede desse bolsão de ar que nós respiramos saia daqui. Você já parou para pensar o que impede do oxigênio ir embora? Existe um tipo de uma capa, como se fosse uma tela de energia ao redor da Terra. Inclusive eu já vi em visões essa tela. Ela é como se fosse uma tela mesmo de energia que circula o planeta Terra.
Isso aí eu vi faz muito tempo, em visões. E eu fiquei, o que será isso? Depois pesquisando, percebi que existe essa tela, e essa tela é que produz o efeito estufa benéfico. Ela mantém o nosso oxigênio e todos os gases benéficos aqui no planeta. De uma maneira ou de outra, podemos provocar um erro e furar essa tela, então o planeta Terra estará com os dias contados. E a outra coisa é a gente atingir, porque existe uma força, uma mini estrela no centro da Terra, e essa mini estrela é que mantém a Terra em órbita, e na órbita certa, milimetricamente, sem sair do lugar. E estamos dando raio para lá, enviando raio para colar, além do raio que sai do nosso peito, da energia, positivo ou negativo, estamos com as maquininhas. E essas maquininhas podem alterar o rumo do planeta Terra e acelerar a destruição da Terra. Oremos. A Bíblia diz que nós devemos orar. Orar pelos nossos governantes. Então que Jesus Cristo abençoe o coração desses homens. Russo, chinês, alemão, americano. Que o Espírito Santo de Deus apazigue o coração destes homens, por amor dos nossos filhos e netos. E que Deus faça com que a inteligência deles mantenha essa tecnologia por algum tempo, até chegar o tempo onde Deus não segura mais e os homens vão, e o diabo é quem vai trabalhar na mente desses homens. Mas eu, como simples servo de Deus, com todos vocês que me assistem, eu peço a Deus que toque no coração desses homens e que haja paz no coração deles, para que haja paz no nosso planeta. Agora, quando você vê São Paulo, está todo mundo com sede, está secando o reservatório da Cantareira, tal lugar não tem água, não é Deus não, viu? Desde 1970, essa maquininha chamada harpa vem trabalhando em mim. Ela já foi flagrada várias vezes. São bilhões de volts empregados, segundo eles, para analisar a atmosfera. Analisar, né? Então não pense que é Deus não, que Deus não tem prazer. E se Deus puder aliviar o sofrimento do homem, Ele alivia, até dos mais pecadores. O homem é pecador, não quer Deus, quer ir para o inferno, quer ir não sei para onde, Deus até deixa. Mas o que Deus puder fazer para esse homem viver bem, Deus faz. Pastor, o cara é filho do diabo, mas o que Deus puder fazer para ele viver bem, Deus faz, até o dia onde ele não puder fazer nada por causa da lei. Esta é uma realidade e você fique por dentro. Pesquise mais, Nikola Tesla, coloque no YouTube Nikola Tesla, coloque Projeto Filadélfia, Projeto Harpa Rússia, Projeto Harpa Estados Unidos, Projeto Harpa China, armas eletromagnéticas, armas de fazer zumbi. Então você vai encontrar uma gama de informações, principalmente no YouTube. Paz e luz para você. E não fica achando que é Deus não. Essa seca aqui no Nordeste, que se intensificou desde 1970, será que foi Deus ou alguém que fez um bolsão de ar para impedir que os ciclones passem por determinado lugar, e esse bolsão de ar impede do ciclone passar, mas também impede da chuva chegar no Nordeste. Porque existe um bolsão de ar em cima de uma localidade nos Estados Unidos, e esse bolsão de ar protege a localidade de furacões, tempestade. A tempestade vem ao bolsão de ar quente, permanente, esquisitamente permanente, porque nenhum bolsão de ar natural fica muito tempo. Esse bolsão de ar está desde 1970. Por quê? Não é a temperatura, não é. Esse bolsão de ar é quente, então vem a tempestade, bate nesse bolsão de ar e ela escorrega para um lado e vai para outro lugar. Só que eles esquecem que, além, repetindo, desse bolsão de ar impedir dos ciclones,
passar para esse local, pode impedir lá do outro lado do mundo uma chuva ou provocar uma chuva torrencial. É o velho homem com a sua velha natureza e a sua nova tecnologia. Paz e luz para você. Amém.